Salve, salve! Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Murilo Castro e estou fazendo uma série de vídeos sobre o mercado da arte. Eu recebi agora uma solicitação muito interessante para falar sobre tabela de preço de artista, mercado e preço no mercado. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Quando o artista está trabalhando com uma galeria que representa esse artista, a galeria e o artista definem uma tabela de preço. E essa tabela de preço normalmente é definida ou por metro linear, no caso de pintura, ou por metro quadrado, ou por altura, por volume, enfim. Cria-se um parâmetro para definir como será a variação do preço conforme a variação do tamanho da obra de arte. E essa tabela, as galerias que representam esse artista, elas trabalham com essa tabela. Cada uma tem uma obra única, naturalmente, mas pela dimensão é definido então um preço. Ok. Essa obra, então, é vendida por uma galeria para um colecionador. O colecionador fica com essa obra lá na sua parede, até que num determinado momento ele tenha interesse, necessidade, enfim, não importa, ele queira vender, ele precisa vender essa obra. Então, vamos fazer uma análise de duas situações. Primeiro, o artista ainda está produzindo, ou seja, o colecionador coloca aquela obra no mercado e no mercado primário, de onde a obra saiu a primeira vez, existe uma tabela de preço. Aí o colecionador pega aquela obra e coloca no mercado secundário. No mercado secundário, o preço que ele vai pedir ele tem completa autonomia para pedir o preço que quiser, acima ou abaixo, enfim. Normalmente ele vai pedir abaixo por dois motivos. Primeiro, se ele comprou há mais tempo, ele comprou numa tabela anterior e hoje ele já deve ter auferido lucros. Então ele precisa vender, então vai colocar um pouco abaixo da tabela de preço normal do artista e vai colocar no mercado, através de um escritório de arte, através de um leilão, por exemplo. Aí o mercado então vai ter esta nova referência. Se for no leilão, por exemplo, a obra virá abaixo da tabela para que aquilo gere disputa. E o preço vendido pode ficar abaixo da tabela, ou pode ficar acima, dependendo dos interesses, dos ânimos dos licitantes. Ok? Outra situação é quando o artista já não está mais entre nós, não está produzindo, então aquela obra volta ao leilão, volta ao mercado, sem nenhuma referência de preço, sem tabela de preço. Aí o mercado é absolutamente soberano para dizer qual é o preço que aquela obra será afinal vendida. Então o proprietário pede ao escritório de arte ou negocia com a casa de leilão um determinado valor e apresenta aquilo. Vamos colocar em leilão porque as coisas ficam mais claras. E aquela obra então vai a leilão por um determinado preço. Se dois colecionadores, se duas pessoas interessadas em comprar aquela peça, eles vão disputar aquela peça até um limite que cada um impõe para si mesmo, 2 ou 3. Aquela peça naturalmente vai subir e vai terminar num patamar. Este preço final também, ele não significa que seja o preço correto da obra, porque pode ser que os patamares que eles definiram sejam baixos, sejam altos, o desejo de ter aquela peça é tal, ele quer a peça a qualquer preço, enfim. Então, este valor final sempre vai servir de referência, mas ele não pode ser considerado como um valor absoluto, ok? Então, estas duas situações a gente precisa estar bem consciente, porque de qualquer forma, o preço final que vai ser feito, que vai ser atingido no leilão público, obviamente, as partes da negociação, seja o colecionador ou o escritório de arte, os dois vão usar aquele argumento do preço final na sua negociação, claro. Quando o artista está vivo, ele vai a leilão, se a obra sai acima do preço de tabela, e pode acontecer, e geralmente acontece quando a escassez de produtividade do artista, quando ele produz pouco, então quando uma obra dele vai a leilão, é natural até que vá acima do preço de tabela, e aquilo é um parâmetro para a galeria
até dizer para uma pessoa interessada, olha, veja, lá no leilão saiu mais alto, tal. Ou quando sai abaixo, né, o colecionador chega, você viu, faz um desconto, porque saiu abaixo. Enfim, o fato é o seguinte, o mercado primário e o mercado secundário, eles têm regras diferentes. E essa estruturação de preço depende de onde a obra está sendo vendida, de onde a obra está sendo oferecida. Claro, uma obra que tem uma tabela de preço definida, e essa tabela de preço é respeitada por todas as galerias que representam aquele artista, você pode chegar numa galeria e negociar um desconto, lógico. Isso faz parte de uma negociação. Tendo possibilidade, a galeria vai fazer o desconto ou não. Isso é uma negociação. Quando você está no leilão, você não tem essa possibilidade de negociação. Você tem uma disputa com outro interessado. Então, o preço final da obra realmente varia conforme o ponto de venda. Ok? Então é importante você ter esses conceitos. Ok? Bom, eu achei esse tema muito interessante. Num vídeo próximo eu quero falar até da composição de preço, da composição da tabela de preço de um artista, como é definido um preço e como esse preço vai crescendo conforme a carreira do artista. Nós vamos falar sobre isso. Por enquanto eu quero agradecer a sua participação. Por favor, mande mais sugestões, a gente tem recebido algumas sugestões, vamos falar. Curta aí, inscreva-se no canal, por favor, compartilhe, curta, divulgue e me mande sugestões para que a gente possa continuar falando sobre esse assunto. Muito obrigado.